Estamos de volta com Mulheres desta terça-feira e agora a gente vai falar de um assunto extremamente sério. A denúncia da atriz Samara Filippo sobre o terrível caso de racismo sofrido pela filha de 14 anos dentro do ambiente escolar gerou diversas dúvidas relacionadas aos direitos e deveres das vítimas, da escola e também dos agressores. Por isso, a gente convidou o advogado Édio Silva para nos ajudar a entender o que fazer em episódios parecidos. A gente convidou também o Tutu a participar, desse papo, né, Pam? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o honroso convite. E eu acho que antes de passar a palavra para você, para que a gente tire nossas dúvidas, seria interessante tu retomar um pouco esse caso, né? Para o pessoal de casa entender o que foi que aconteceu com a filha da Samara Filippo. Claro, a história começou no último sábado, na verdade, quando veio a público, através da própria atriz, esse depoimento de que a filha dela, que tem apenas 14 anos de idade, sofreu, sim, ofensas racistas dentro da escola, uma escola de elite que fica aqui em São Paulo, na Zona Oeste. Uma escola que, só para você ter uma ideia, a mensalidade custa por volta de R$6.000 do que a gente está falando. Então é uma escola muito cara. E aí são alunas do 9º ano, 2 alunas, que pegaram um caderno da filha da atriz Samara Filippo, rasgaram ali um trabalho que ela havia feito durante muito tempo. Ela fez um trabalho, elas rasgaram um caderno e também ali naquele caderno escreveram ofensas racistas. Esse caderno foi levado aos Achados e Perdidos e ali colocou-se, sabia-se de quem era o caderno. E, para piorar, não é a primeira vez que isso acontece com a filha da Samara Filippo. Uma informação que muita gente acabou não percebendo, mas não é a primeira vez. Só que dessa vez, de fato, colocaram ofensas com palavras racistas muito pesadas e agressivas. Do desenrolar da história, no próprio fim de semana, a escola se manifestou. As 2 alunas, elas foram suspensas por um tempo indeterminado, só que nós temos mais informações sobre isso. Uma das alunas mudou de escola. Os pais decidiram tirar uma das alunas, que no caso cometeu esse racismo contra a filha da Samara Filippo, tirou da escola, e a outra aluna segue na escola. Porém, não se sabe se ela vai ser expulsa ou não. Por sua vez, Samara Filippo foi hoje na delegacia falar sobre o caso, deu um depoimento, e eu vou tomar licença de ler o que ela disse sobre essa história toda ali para os jornalistas que estavam em frente à delegacia. Falando sobre a filha dela, ela disse o seguinte: ela está bem, ela quer ficar na escola e está se sentindo acolhida. Os amigos estão ao lado dela. Sobre as outras famílias das meninas racistas, ela falou o seguinte: eu tive um pedido de desculpas de um lado só. Vão retirar uma das meninas, é o que eu tenho certeza. A outra, eu não tenho certeza se vai sair ou não, mas acredito que sim. Outra informação que ainda não se tem ao certo é se a atriz vai processar ou não o colégio. E é importante deixar claro que são adolescentes, né? Essas Exato. meninas, elas têm 14 anos, 13, 14 anos, 13, né? 14 anos, não são crianças. Vamos entender antes de mais nada, doutor? Por favor, explique pra gente se existe alguma lei específica de quando o racismo acontece dentro do ambiente escolar. Existem várias leis. Quer dizer, primeiro lembrar que isso não é um caso isolado. Lamentavelmente, isso acontece todos os dias no Brasil. Aí um outro caso como esse, porque os pais são celebridades, acaba tomando volume público, acaba ocupando a agenda. Você tem uma legislação muito vasta. Desse ponto de vista, inclusive, eu diria que o Brasil tem uma legislação exemplar. O problema é a efetividade dessa lei, é a aplicação, a validade prática dessa lei. Eu tenho muitas dúvidas, tenho acompanhado muito atentamente esse caso, tenho muitas dúvidas se a punição... Obviamente, alguma punição você tem que ter, mas eu entendo que o pior erro aí é você responsabilizar as adolescentes. Todo mundo falhou aí. O Estado falhou e o Estado educou a família da adolescente. O Estado, Estado, cabe ter uma intervenção preventiva e não apenas repressiva. Eu tenho muitas dúvidas se a repressão, seja a suspensão delas, ou eventual expulsão, que é uma coisa muito grave, eu tenho dúvida se esse tipo de instrumento resolve o problema. E a escola, reparem, a escola é um espaço de socialização. A criança, o adolescente, ele é socializado na família e depois na escola. A escola deveria ser um espaço de acolhimento, de zelo, de cuidado. Mas, lamentavelmente, a escola pública ou privada cotidianamente é atora, protagoniza esse tipo de violação
de direitos. Nesse caso, a Samara Filippo, ela pode cobrar medidas somente da escola ou também do Estado? Eu entendo que a Samara deve, até pela exemplaridade do caso, eu entendo que ela deve acionar o sistema educacional. Porque a escola é a ponta do sistema. Então, o governador tem responsabilidade, o gestor público tem responsabilidade, o secretário de Educação tem responsabilidade, a escola tem responsabilidade, o Ministério da Educação tem, o sistema educacional tem responsabilidade. Então, se fosse um adulto, como você tem que dar alguma resposta, até por conta do trauma que essa adolescente viveu. A experiência mais dramática que eu guardo de discriminação racial foi no ambiente escolar. Isso marca a vida do indivíduo. E repare que éramos 2 amigos pretos, os únicos 2 pretos, nós somos vítimas de discriminação racial. Eu fui para o movimento negro fazer o mestrado, o doutorado, publicar livros, estou aqui falando sobre isso. O meu amigo nunca mais voltou para a escola. Então, uma experiência como essa, ela pode definir o destino desse indivíduo, dessa adolescente. Então, exatamente por conta disso, eu entendo que todos devem ser responsabilizados. Alguma punição essas adolescentes têm que experimentar para saberem que não é normal, não é razoável, há uma carga de violência muito grande quando alguém age dessa forma. Sim. Mas você tem que especialmente responsabilizar a escola e responsabilizar o Estado. E como que a escola pode atuar na desconstrução desse racismo tão estruturado na nossa sociedade? Eu estava lendo uma matéria que mostrou justamente que essa escola teve uma das atitudes há pouco tempo atrás de voluntariamente pedir para que os pais, dependendo da possibilidade de cada um, que conseguisse dar um dinheiro a mais em sua mensalidade, que podia ser R$50, R$500, dentro da possibilidade de cada um. Justamente para tentar acolher mais pessoas de outras classes sociais para esse ambiente, para esse convívio nessa escola, como o Tutu muito bem disse, é uma escola extremamente cara, uma escola elitista. Isso é uma atitude interessante dentro desse ambiente tão elitista, para que traga pessoas de outras classes sociais? Como é que a escola pode atuar nessa desconstrução, na sua opinião? Eu tenho um amigo que integra a elite de São Paulo e ele usa uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: o racismo privou de conviver com negros em condição de igualdade. Então ele, como um branco da elite de São Paulo, a vida dele, ele interagia com negros na condição de subalternos. Então o fato de uma escola de elite instituir uma política de valorização da diversidade, de inclusão de negros, enfim, é alguma coisa positiva. Agora, a escola, o papel da escola, o papel do ensino é exatamente preparar as pessoas para coexistirem, para conviverem de maneira harmoniosa e natural com a diversidade humana. O grande paradoxo do século XXI, com a internet, etc., é que as culturas, as civilizações estão cada vez mais próximas. Você fala com um indivíduo hoje de qualquer parte do mundo, qualquer evento que acontece em qualquer parte do planeta é visto simultaneamente no mundo todo. Entretanto, um dos grandes desafios do século XXI, ao que parecia as culturas e civilizações iriam interagir mais, mas um dos grandes desafios do século XXI é um ser humano conviver com outro ser humano. Porque esse ser humano é diferente, porque ele tem uma cor de pele diferente, porque ele tem uma cultura diferente, porque ele tem um gênero, porque ele tem uma religião diferente. Praticar a tolerância parece um desafio gigantesco, né? Mas é o grande desafio para as democracias. Então, eu entendo que o papel da escola é justamente preparar crianças, preparar adolescentes, preparar as pessoas para perceberem que a diversidade é um dos maiores patrimônios da humanidade. Mas nesse sentido... E que é possível você conviver, coexistir e valorizar a diversidade. Mas nesse sentido, é uma coisa interessante, porque a própria Samara Filippo, ela falou, das docentes da escola, apenas uma que dá aula para minha filha é negra. Sim. Né? Então, das professoras que nós temos lá, 11, 10 professoras, somente uma é negra. Então, nesse sentido, parece que a escola
tenta fazer um movimento, mas esse movimento é sempre com o pé no freio também. A gente vai, só que as professoras a gente coloca uma. Então também parece que existe um movimento que é sempre muito até certo limite. Eu tenho muito essa impressão, sabe? As empresas, de certa forma, a gente coloca, mas a gente coloca um lá. Coloca vamos colocar uma mulher, um homem negro, a gente coloca um homossexual e tá ótimo, tá feito. Tenho muito essa leitura. Enquanto a Samara falou dessa questão de só ter somente uma professora negra, eu falei, poxa, a escola fala tanto de representatividade, mas na hora de ter uma docente só tem uma. Mas, Arthur, repare que o fato de eu ser um homem heterossexual não significa que o feminicídio, a violência contra a mulher ou a LGBTfobia não sejam assuntos que eu deva me interessar a todos. E que eu deva me envolver. Eu sou contra essa ideia de que a violência contra a mulher é um assunto de mulher, o racismo é um assunto de preto. Não. Esses temas são temas que dizem respeito à democracia e à sociedade. Então, não é razoável que numa cidade como São Paulo, em que você tem tantos negros, um percentual tão expressivo de negros, você não tenha um ou mais educadores negros para que a escola possa contratar. Tudo bem, mas o fato de ter uma única professora negra não significa que a instituição não deva se preparar e se comprometer com o debate. Quer dizer, eu entendo que alguns temas, exatamente pela complexidade que eles têm, toda a sociedade tem que ter responsabilidade. Sim. A mudança, repare, a mudança num tema como esse, ou a mudança num tema cada vez mais assustador, que é a violência contra a mulher, o feminicídio, com todo o endurecimento que as penas têm tido com relação ao feminicídio nos últimos anos. São temas que você só vai ter mudança significativa quando você mobilizar o conjunto da sociedade. Coletivo. E quando você tiver medidas preventivas e não apenas medidas repressivas. Já que nós estamos falando desse âmbito escolar, né, muito se fala de bullying. Qual que é a importância da escola separar o que é bullying, que também é um crime, do que é racismo? Porque muito se fala na internet, foi só uma questão entre crianças, entre adolescentes, uma brincadeira de mau gosto, mas não, foi um crime. Qual que é a importância dessa separação e de explicar realmente que os dois são errados, mas que são coisas diferentes? Sim. Não colocar tudo no mesmo pacote. Sim, uma vez numa palestra na PUC, que é a minha universidade, né? Eu sou filho da PUC, uma vez uma pedagoga me disse uma coisa que me pareceu muito assustador na hora. Ela me disse: as crianças são muito cruéis. E as crianças são cruéis porque as crianças, elas ainda não foram, digamos, amoldadas pelas convenções sociais. Então elas falam, e elas falam o que elas pensam. Questão dos limites de tudo, inclusive da crueldade, né? Elas falam o que elas pensam. Então, como é que você se insere, nessa tábua de valores aí, como é que você insere valores positivos? Primeiro, a convivência e o ensino, enfim, a publicidade, a televisão, a indústria cultural, todo mundo tem uma cota de responsabilidade aí. Quando você pensa bullying, você pensa experiências que podem traumatizar e podem definir o futuro daquela vítima. Isso é uma coisa muito grave. Então você não pode tomar isso como uma coisa de menor importância. É uma coisa que pode, eu repito, pode definir o destino do indivíduo. Então, o bullying que entra no nosso repertório há algumas décadas, ele não explica a discriminação racial, porque a discriminação racial tem a ver com o fato de que nós vivemos numa sociedade que tem 500 anos de história, 4 séculos dos quais sob o escravismo, e nós não conseguimos romper com isso ainda, porque nós não enfrentamos o debate. Por que eu entendi que era importante estar aqui com vocês hoje? Porque no Brasil há pessoas que acreditam que a Terra é plana. No Brasil há quem acredite que o homem não foi à Lua. E no Brasil há quem acredite que não há racismo.
Então, se você não acredita que existe um problema, se você duvida de um fato tão grave como esse, tão visível, tão patente como ele, você não vai superar nunca. Você precisa reconhecer que o problema existe. Então, o racismo não se confunde com bullying, porque ele tem a ver com características fenotípicas dos negros, mas ele tem a ver também com a cultura, com o cabelo, com qualquer característica que esteja associada à presença dos africanos e seus descendentes na nossa história. Então, é um assunto sério, é um assunto que traumatiza. A gente não sabe dizer o número de brasileiros que saem da escola traumatizados, que se afastam da escola, que não querem mais voltar a estudar e que têm, portanto, sua vida seriamente prejudicada por conta de uma experiência justamente na escola, onde a criança está sob custódia, sob responsabilidade direta do Estado. E os números são escandalosos, né? 3.000 casos de racismo nas escolas, só em escolas estaduais no ano passado. Em São Paulo. Em São Paulo, só em São Paulo e só nas escolas estaduais. Então, quer dizer, é um escândalo ainda, né? Agora, como a gente comentou, é crime, né? Diferente do bullying, isso é tipificado na lei como crime de racismo. Agora, como responsabilizar? Você disse que, no caso, responsabilizar as crianças seria o maior erro, né? Nesse caso, mas qual é o tipo de responsabilidade que elas têm perante a lei? Entra o Estatuto da Criança e do Adolescente nesse caso? Como que elas vão ao pé da lei? Como é que elas vão pagar por esse crime? Ou são os pais que são responsabilizados? A Samara está sendo representada por uma excelente advogada e eu tenho certeza que ela irá, obviamente, pensar com a escola uma forma de sanção, punição para as alunos. Sim. Responsabilizar a própria escola, uma ação indenizatória contra a escola e, eventualmente, uma ação criminal também contra os dirigentes da escola. E, especialmente, pensar medidas judiciais que façam com que o sistema educacional e a escola, a partir de então, passe a adotar medidas que façam com que não se reproduzam esse tipo de condutas no seu interior. Mas, mais do que isso, pensar medidas que preparem as pessoas para compreenderem a riqueza da diversidade. E aí não adianta fazer palestra dia 13 de maio, dia 20 de novembro. Eu sempre digo, digamos assim, na minha interação, eu sou um velho ativista do movimento negro, e eu sempre digo na senzala, digamos assim, nos espaços, nos territórios pretos, que mês de maio e mês de novembro é mês de preto no Brasil. As pessoas querem falar sobre isso. Mas fica uma coisa muito efêmera. Você tem que ter políticas e você tem que ter iniciativas perenes, de longo alcance, de curto alcance, de médio alcance. Você tem que impactar o currículo. Quais as brincadeiras que a escola, a educação infantil, quais brincadeiras na educação infantil uma criança aprende a valorizar a diversidade? Porque a educação infantil não tem currículo, ok, mas você tem o cuidado. Quando um funcionário, uma funcionária cuida do corpo de um bebê negro, uma criança negra, ela cuida com o mesmo zelo, com o mesmo carinho como ela cuida de uma criança negra, enfim. Agora, quando você vai do ensino fundamental em diante, você está falando em currículo. Você está falando em história, você está falando em ciência, você está falando em matemática, quer dizer, você está falando num conjunto de áreas de conhecimento que todas elas admitem um recorte que valoriza a diversidade. Então, é preciso medidas perenes, cotidianas, permanentes. Não basta chamar um preto lá no dia 13 de maio, dia 20 de novembro, faz uma palestra, se o sujeito é mais eloquente, como dizem que eu sou, as pessoas choram quando eu falo, e depois no dia seguinte a escola esquece. Isso não adianta. Tem que ter medidas perenes, cotidianas, até porque isso não é um favor que a escola, repare, não é um favor que o sistema educacional, a escola, está fazendo para crianças negras com deficiência, ateias, das religiões afro, obesas. Não, isso é uma obrigação que a Lei de Diretriz e Base da Educação
fixa para a escola. A escola que não trata diversidade é uma escola que está descumprindo a legislação educacional. E para quem está nos assistindo e tem filhos que sofreram algum tipo de discriminação, o que esses pais precisam fazer? Conversar. Eu lembro bem que a minha primeira experiência com racismo, com discriminação, foi com minha mãe me ensinando sobre racismo aos 3, 4 anos. Que ela era branca e na rua ela era abordada, porque, enfim, eu e meu irmão, indiscutivelmente pretos, as pessoas duvidavam que nós seríamos filhos dela e isso dilacerava profundamente minha mãe. Então, o fato de minha mãe falar com a gente desde pequeno sobre racismo foi muito importante para que eu tivesse consciência disso, para que eu me posicionasse sobre isso. Os pais devem falar sobre isso, as famílias devem falar sobre isso. Eu não quero responsabilizar as famílias, porque quem educa as famílias ou não educa as famílias sobre esse tema é o Estado. Então eu sempre responsabilizo, porque isso é o direito internacional quem diz. O Estado é o principal responsável. Mas os pais devem falar sobre isso. Esse tema deve ser esse assunto deve ser um assunto em que a gente fale diariamente sobre ele. E certamente, você tendo um filho, a gente espera que não, mas a gente sabe que isso vai voltar, enfim. Que os pais imediatamente procurem ajuda e, sobretudo, acompanhamento psiquiátrico, psicológico, porque é uma experiência absolutamente traumatizante. Difícil, né? E é isso, como é que a gente constrói uma casa um pouquinho por dia, né? É isso. Assim tem que ser a construção dessa sociedade justa, né? Como a gente gostaria que isso. fosse, e que esse assunto traga realmente em pauta na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do café da manhã, que as famílias falem sobre isso. É extremamente importante, como você mesmo pontuou, trazer isso desde a primeira infância, né? Para que seja um assunto para todos. Sem dúvida. Né? A Samara mesmo, né, ela deixou claro que ela está sendo ouvida porque ela é branca e porque ela é famosa. Mas que bom que ela falou. Que bom que ela falou. Inspira outras pessoas a falarem e inspira a sociedade a ouvir. A ouvir e a discutir o assunto, né? Doutor, obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui com vocês. A gente que agradece. Apesar de falar de um assunto como esse, doloroso, mas uma honra estar aqui com vocês, viu? Estou à disposição sempre. Mas é necessário, né? Obrigada, viu? E claro que o espaço está totalmente aberto para que você volte e converse mais vezes sobre esse e tantos outros assuntos. Obrigado. Obrigada, viu? Até a próxima. Vou deixar o Instagram também aqui do Dr. Edio para você fazer contato, começar a seguir, @Dr. Edio Silva, Edio com H, tá bom? @Dr. Edio Silva. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Obrigado.